Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês os imóveis em italiano. Vamos lá? A casa, que seria como casa no Brasil. Apartamento, que seria como apartamento normal no Brasil também. L'attico, que seria a cobertura. La mansarda, que seria um tipo de cobertura, sendo que la mansarda ela tem o teto que segue o teto do edifício. Como vocês podem ver, por exemplo, na imagem, tem essa parte do teto, ela é triangular. Então, a mansarda ela vai ter na parte lateral do imóvel o teto que desce nessa parte triangular. Então, vai ter uma parte mais baixa que a outra, ok? Ela vai seguindo o formato do teto da casa. O teto não é nivelado, ok? E isso caracteriza uma mansarda. Geralmente ela é um pouco mais baixa que um apartamento normal. Os metros entre o piso e o teto são um pouquinho mais baixos do que aquela de um apartamento normal. E por isso vai ser sempre no último andar, por isso que a gente fala ático, que é um tipo de ático, né? E daí depois nós temos la villa, que seria tipo um casarão ou uma mansão, em português, no Brasil, no caso. La villetta seria tipo uma mansão pequena, ok? Geralmente tem jardim ao redor dos quatro lados, não tem um vizinho colado um no outro, o imóvel é livre dos quatro lados, sendo que a villetta é menor que a vila, é mais uma questão de dimensão que diferencia uma da outra. E depois nós temos villetta schiera, que seria a casa geminada do Brasil. Então, ela é tipo uma villetta, né? Tipo um casarão menor. E ela é igual, é mais de um imóvel, que é um igual ao outro do lado. Seria exatamente a casa geminada do Brasil. Os imóveis na Itália, independente desse caso, apartamento, são classificados como monolocale, quando ele apresenta apenas um ambiente único mais o banheiro, ou seja, a sala, a cozinha e o quarto eles estão no mesmo ambiente, sem paredes dividindo, e além desse ambiente tem apenas o banheiro, seria um monolocale. Ou um bilocale, que é quando a gente tem a sala com a cozinha visível ou com a cozinha habitável, ou seja, com a cozinha de tipo americana. Aqui na Itália eles fazem muito essa diferença, como digamos que antigamente a norma, né, o normal era a cozinha habitável. Então a cozinha que era dentro a um cômodo. Hoje em dia é muito difícil ter a cozinha habitável, ter a cozinha em um cômodo separado. Geralmente as cozinhas são mais de tipo americano, são integradas à sala. Então, no bilocal, a gente vai ter a sala com a cozinha, que pode ser tanto integrada à sala como habitável, mais um quarto, mais um banheiro. Ou seja, seria um quarto e sala no Brasil. Depois nós temos o trilocale, que seria a sala com a cozinha, tanto visível, no caso, integrada com a sala, como habitável, mais dois quartos, mais banheiro. Quadrilocale, sala com cozinha visível ou habitável, mais três quartos, mais banheiro. Então, a gente nota, né, porque a gente vem de mono, de um, bi, due, tri, três, quadri, quatro, que quer dizer os locais da casa. E daí eles não contam a cozinha, mesmo se ela é habitável, né, se ela é um cômodo para a gente no Brasil, eles não contam como um local nessa classificação de bilocale e trilocale. Então, eles contam apenas a sala e o número de quartos, ou seja, il bilocale vai ter uma sala e um quarto, trilocale, sala, dois quartos, quadrilocale, sala e três quartos, e daí sucessivamente, ok? Tendo que ficar atento com essa questão que não necessariamente vai ter uma cozinha habitável, uma cozinha separada. Geralmente, se os apartamentos forem de construção mais recente, principalmente se forem pequenos, a cozinha pode ser também integrada junto com a sala. E esses são como são classificados os imóveis. Se você for procurar um imóvel na Itália para alugar ou comprar, independente se casa, apartamento ou o que seja, na descrição da casa vai estar dizendo se é um bilocale, um trilocale, um monolocale, um quadrilocale,
vai estar especificando. E daí você já sabe que pega o númerozinho referente ao locale, tira um da sala, o que resta seria o número de quartos. Trilocale, tirei a sala, ficaram dois quartos. Quadrilocale, tirei a sala, ficaram três quartos. E daí, sucessivamente. Agora eu vou ensinar para vocês os cômodos da casa. Nós temos aí o número 1, o salotto, que seria a sala de estar no Brasil. Depois nós temos a sala da pranzo, que seria o número 2. Na verdade, ali a gente tem um ambiente único, né, com salotto e sala da pranzo. Mas eu quis colocar porque, no caso que seja um ambiente separado, vocês já sabem que nesse cômodo onde são feitas as refeições, né, no caso no Brasil a gente costuma chamar sala de jantar, vai ser em italiano sala da pranzo, seria sala de almoço, ok? Literalmente traduzindo. Depois nós temos la cucina habitabile, que é a tão famosa que influencia ou não na classificação do imóvel. Como número 3, porque ali a gente tem um imóvel separado. Depois nós temos a câmera matrimoniale, ok? Que seria o quarto de casal no Brasil. Depois nós temos o banho exclusivo, que seria a suíte no Brasil. Suíte na Itália é utilizado, existe o termo, mas só em hotel, só nessa parte hoteleira, não existe no imóvel privado, entendeu? Não existe na casa. Então, é apenas um banho exclusivo, um banheiro exclusivo. Depois nós temos o banho, aquele geral da casa, número 6. Número 7, a câmera doppia, porque é uma câmera, né, um quarto com para dizer que é um quarto grande o suficiente que caibam dois leitos, caibam duas camas de solteiro. Geralmente, a câmera matrimonial pode ser considerada também uma câmera doppia, porque, obviamente, sendo um quarto de casal, ela cabe também em duas camas de solteiro. Então, é mais uma questão que eu quis trazer para vocês as várias maneiras de falar, as várias maneiras de considerar o cômodo, ok? Então, câmera matrimonial, câmera doppia, não tem, geralmente a diferença maior é se dentro dorme o casal ou se dentro dormem os filhos ou outras pessoas, que são duas pessoas dormindo no mesmo imóvel, no mesmo cômodo, desculpa, mas não como casal, ok? Duas camas separadas. Depois nós temos a cameretta ou câmera singola, que geralmente é o quarto, que ou é para dizer que o quarto é pequeno demais, que só cabe uma cama de solteiro, ou é para dizer que é um quarto que só tem uma cama, mesmo que necessariamente caibam mais coisas, mas naquele quarto, no momento, só tem uma cama, ok? Esses são, em geral, os cômodos em italiano. Daí nós temos também, mais na parte externa da casa, il garage ou il box, que na Itália garage ou box, justamente ali como está falando, ele é fechado, ou seja, ele é um cômodo onde você coloca o carro dentro e depois fecha, ok? Tem a porta, tipo aquelas portas de loja, que fecham, o carro fica dentro desse cômodo, não fica aberto. E geralmente ele é muito utilizado, esse tipo de garagem, também como depósito. Ele geralmente coloca o espaço para o carro e tem também alguns armários, que é onde as pessoas geralmente colocam outras coisas também, porque sendo um ambiente fechado, não tem perigo de roubo nem de nada, ok? É só o espaço mesmo, onde você pode colocar o carro e colocar outras coisas que, como um pouco como despensa. Daí depois a gente tem posto alto, que é quando o carro fica, o local para o carro, não sendo fechado. É o que no Brasil a gente chama de vaga de garagem. E posto alto pode ser tanto coberto como descoberto, né? Coperto ou escoperto, ou seja, coberto ou descoberto. Pode ser tanto um como o outro, mas a característica principal é que não seja nenhum cômodo fechado, não seja um ambiente fechado. E daí o que diferencia mesmo o posto alto del garage é o fato que garagem é um cômodo fechado, posto alto é aberto, ok? Essa aqui é a diferença. Ambos são vagas para carro, mas um é completamente fechado, com porta e tudo, e o outro é aberto. Depois nós temos a piscina,
que aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque como a escrita é igual com o português, a gente tende a ler como no português, piscina, mas SCI tem som de XI. A gente já teve uma aula em relação a isso. Então, o correto é piscina. E temos também la scala, que seria a escada, ok? Outros cômodos que não estão nas imagens, mas que fazem parte, digamos assim, das casas italianas, ok? Das casas e até dos apartamentos italianos, que geralmente são utilizados como dispensa, eles nasceram como uma forma de dispensa, uma forma de depósito, geralmente das coisas que nós não utilizamos mais, como a sofita e il semiterato, sendo que a sofita é aquela parte entre o teto da casa e o telhado. Não sei se o termo teto da casa seria correto, digamos que sobre a parte da cobertura, né, até onde a gente vai, até onde o cômodo ele chega, entre aquela parte e o teto. Aquela seria a sofita, a parte superior da casa, que legalmente, digamos assim, no momento de uma compra-venda, por exemplo, no momento de vender o imóvel, ele não é considerado um cômodo, ele é uma despensa, ele é um depósito, ok? Ele é um espaço, a metragem dele não é considerada 100% na hora de calcular o valor. Então, é nessa parte superior, serve como depósito, como despensa, assim como o semiterato, sendo que o semiterato, ao invés de ser na parte superior do imóvel, é na parte inferior. Ele é uma parte que é um pouco no subsolo e um pouco fora, um pouco fora do nível da terra, né? Digamos assim, fora um pouco acima da superfície. E aí ele tem essa parte, geralmente as casas mais dos anos 60, 70, elas apresentam essa parte de semiterato, leville principalmente, que seria também uma parte como depósito. É um pouco de subsolo, um pouco acima da superfície e é utilizada também como depósito dispensa. Assim como la sofita não é contada na hora de comprar ou vender o imóvel 100% do metro quadrado, porque não faz parte, não é considerada legalmente um cômodo. Já a cantina, que também é utilizado como despensa e, e depósito, ele geralmente, por exemplo, até em apartamentos, aqui no condomínio que eu moro, que é de apartamentos, eles fizeram junto da parte de garagem, né, junto da parte das garagens, alguns locais de cantina também, que são locais de depósito, de despensa, mas que são principalmente utilizados para estocagem de alimentos, porque é um lugar mais úmido. Então, geralmente, os italianos colocam vinho, colocam toda a parte de ensacados. Eles utilizam esses locais, essas cantinas, não só para colocar, não é tanto como a sofita ou semiterato que coloca móveis velhos, todas essas coisas. A cantina pode colocar tudo isso também, é uma despensa normal, mas por ser mais úmida, é mais utilizada como estocagem de alimentos. Todas as três, como eu já falei, não são contadas 100% no metro quadrado na hora de comprar ainda, porque não são exatamente cômodos. Fazem parte do imóvel, mas não são considerados cômodos do imóvel legalmente, digamos assim. E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.